Eu queria chamar a atenção, eu não gosto muito de efeméride, sabe? Faz uma data qualquer que você pega, o homem chegou na Lua, não sei quantos anos, tal, mas tem uma data que eu me dei conta, lendo algumas coisas, que é o seguinte: nós estamos em 2021. Está fazendo 20 anos, exatos 20 anos, 2001, o mundo conheceu uma expressão cunhada por um economista de um banco americano, Goldman Sachs, que era BRIC, sem o S, BRIC, que era um conjunto de letrinhas de países que, segundo esse estudo feito por esse banco, seriam os países que iriam bombar no século XXI, que estava começando naquele ano. Pô, então vamos ver quais são os países, né? O B de Brasil, ó, que orgulho, né? Então era o Brasil, Rússia, a Índia e a China. Com um detalhe muito interessante. O Brasil, analisado com muita atenção e muito destaque. 2001 não foi um grande ano para a economia brasileira, não. O crescimento foi medíocre. Como, aliás, vários anos o Brasil tem um crescimento medíocre. Mas não chegou a 1,5% de crescimento. Naquele ano, o nosso vizinho a Argentina enfrentava uma grande crise com moratória, dívida estourando. Então, a gente tinha um problema sério acontecendo. 2001 era o ano que antecedia a eleição, que foi uma eleição muito emblemática, que foi a eleição de 2002, porque foi a eleição que trocou um governo de centro por um governo de esquerda. Alguém vai dizer, não, mas a agenda do Lula em 2002, na eleição de 2002, que ele fez a Carta ao Povo Brasileiro, fez uma agenda liberal, e de fato fez uma agenda liberal no primeiro governo, pelo menos, mas era um governo de esquerda, e antes era um governo de centro. Quer dizer, o centro, o governo ofereceu um nome, que era o José Serra, e a sociedade não quis, não queremos não. Cansamos, já tivemos 2 mandatos de Fernando Henrique, vamos trocar. Mas enfim, 2001 não foi um grande ano econômico. 2001 não foi um espetáculo. Mas naquele ano, no entendimento do Goldman Sachs, a lista de países em que se devia prestar atenção era essa. E o Brasil estava lá. 4 países apenas. Depois, o Brasil faria... Quer dizer, esse BRIC faria uma reunião em 2009. A primeira reunião do BRIC aconteceria em 2009. E aí, em 2011, convidaram a África do Sul. Aí entra o South Africa, entra o S, vira BRICS em 2011. Portanto, 10 anos, né, disso. Mas o dado interessante é que o país que deveria, ou que integrava naquele momento uma lista dos que deveriam, os que poderiam, que tinham potencial para se destacar no século XXI, andou de lado. E com um detalhe que eu acho importante, né? Bom, não é à toa que o Goldman Sachs chegou a criar um fundo, BRIC, fechou, né? Fechou o fundo BRIC, depois de ter perdido 88% do valor, deu uma fechadinha, meio discreta, anunciou a abertura, mas quando fechou, foi, vamos fingir que isso não aconteceu, porque a coisa ficou ruim e começou a falar de outra coisa, que eram os... Fechou em 2015, né? Pois fechou em 2015. Desistiu. Não vamos falar mais disso, entendeu? Anos depois não funcionou. Aí eles começaram a falar de outro grupo de países, que em inglês era o N de next, né? Em português é o P de próximos, 11, são uma lista de países. Tem Bangladesh, tem Egito, tem Indonésia, tem Coreia, tem México, tem Nigéria, uma série de países que eles falavam, agora vamos prestar atenção nesses outros aqui. Como tem 200 países no mundo, se isso aqui não der certo também, a Goldman Sachs pode pensar numa outra lista. Mas vamos nos preocupar com a gente, né? No caso do brasileiro. Pô, o Brasil, e aí eu estava vendo, é inacreditável, porque a gente começou um processo de crescimento que foi lento, mas foi interessante. A gente passou a Índia em 2002, o PIB brasileiro, né? Em 2003 a gente passou a Austrália, passou a Holanda. Em 2005 a gente passou a Coreia do Sul. Foi um negócio interessante. A gente começou um processo de crescimento. A gente chegou a ser 7º
PIB do mundo, né? Por algum critério, até sexto, mas sétimo. De repente, você olha o que aconteceu. A gente tinha passado a Coreia passou a gente. Detalhe, né? Importante sobre a Coreia. A gente já teve o dobro do PIB per capita coreano e hoje os coreanos têm 3 vezes o nosso PIB per capita. O brasileiro já teve o dobro do PIB per capita. Opa! Coreano, e hoje os coreanos é que têm o triplo do nosso PIB per capita. É uma mudança de 6 vezes. É um negócio assim admirável. Se você é coreano. Lamentável se você é brasileiro. Mas então a gente passou a Índia, passou a Austrália, passou a Holanda, passou a Coreia e tal. De repente, Canadá passou a gente, Rússia passou a gente, Coreia passou a gente. Olha só, a gente foi perdendo gás. A gente não é o Usain Bolt. Bom, o resultado. Hoje, a gente que chegou a ser sétimo, sexto, oitavo durante muito tempo, país no ranking, a gente é 12º. E no ano que vem, as projeções são de que a gente vai ser o 14º. 14ª economia do mundo. Veja, quando você faz um ajuste, por exemplo, eu operei o meu joelho, né? Eu não vou nem mostrar, mas eu fico com a minha perna esquerda em cima de uma cadeira. Uma posição meio desconfortável, que eu fico meio de lado, assim. Mas é evidente que se eu for... que eu ando, né? Eu ando com uma muleta. Eu tenho andado com muleta. Então, se você medir a velocidade da minha corrida agora, ou medir a velocidade da minha corrida antes de eu operar, eu corria melhor antes, né, do que eu corro hoje, né? Óbvio, né? Não tem como. Mas eu estou num processo de recuperação, eu estou fazendo uma reforma administrativa no meu joelho. Então, quando você faz uma transformação, ou você faz uma reforma, ou você faz uma... Você tem um período de adaptação. Aí você fala, bom, mas quais são as reformas e as transformações e as mudanças que o Brasil está fazendo que produziram um certo desajuste, mas que lá na frente o joelho vai funcionar e a economia vai funcionar? Não tem. Não tem. Esse é o problema. Não tem. Um país não se faz com base em reforma de previdência, reforma tributária, reforma administrativa. Não é isso que faz um país crescer. Isso faz um país parar de gastar. Isso faz o país parar de ficar entregando dinheiro para o Estado. Mas isso não aumenta de maneira expressiva a capacidade de venda do empresário. Porque o empresário não compete só com o Estado brasileiro, que é o seu maior inimigo, né? O Estado é o inimigo do empresário. Inimigo. É um adversário. Ele rouba o dinheiro do empresário, ele rouba o tempo do empresário, ele rouba o tempo de todas as pessoas na sociedade brasileira. Ele te obriga a ir 6 vezes a um posto de saúde para saber se chegou a vacina. Ele te obriga a esperar 6 meses por uma cirurgia, por uma consulta com um especialista. Ele rouba seu tempo, ele rouba seu dinheiro, porque está lá dizendo que tem um especialista à sua disposição. Quando faz campanha, filma a ressonância magnética, o raio-x, mas te escraviza, te coloca para trabalhar para ele. É perverso, o Estado brasileiro é perverso, o Estado é perverso. Aí, mas não é a redução do Estado, o aumento de eficiência do Estado, seja lá o que for, que vai fazer o Brasil crescer. Isso é você tirar o espinho da pata do leão, né? O que vai fazer o país crescer é produção. E produção tem a ver com produtividade e produção em si. Você precisa produzir mais peças, mais coisas, por um custo menor por coisa. É educação, é qualificação de mão de obra. E aí a gente não está fazendo nada, me perdoe. Assim, o Brasil não está fazendo nada nesse campo. É um fracasso. 25% dos alunos que começam o ensino fundamental não terminam o ensino fundamental. Quer coisa mais revoltante do que isso? Dos 75% que terminam o ensino fundamental, 50%, olha só, então você tem 75%, passa a imaginar que agora são todos, né? Metade desiste no primeiro ano do ensino médio. Só 15% chega ao ensino superior. Ou seja, é um jovem que deveria ser estudante, mas ele não estuda. E ele também não trabalha. Também não consegue trabalho. Onde isso vai parar? Por que a Coreia do Sul, que tinha metade do nosso PIB per capita, hoje tem 3 vezes o nosso PIB per capita?
Porque eles investiram naquilo que a gente não investe. Não é reforma tributária. Aí você vai encontrar nesses países, não, mas a taxa a carga tributária dos países que mais crescem é metade da brasileira. Vai ver se é só isso. Vai ver se é só isso. Vai ver se o sistema tributário é a única explicação. Vai ver se o tempo para abrir uma empresa também não é, sabe? 24 horas você monta uma empresa por um aplicativo e quando fecha, fecha. Vai ver se o processo vai ver se um idoso num desses países tem que dar prova de vida, tem que sair de casa de maca, tem que sair de casa de cadeira de rodas, tem que sair de casa para provar que existe, senão ele para de receber aposentadoria. Vai ver se é assim. Vai ver se nesses países você tem salários furando o teto. Não é reforma administrativa, isso é lambança, isso é desonestidade. Não é reforma administrativa. Um juiz que ganha 200 mil reais por mês, isso não é reforma administrativa, isso é cara de pau. E aí transforma isso num direito adquirido por ele, né? Vamos combinar, no Petrolão, vários direitos foram adquiridos, né? Os caras adquiriram vários, o Gedel adquiriu vários direitos. Direito sobre algumas malas, né? Direito adquirido daqui a pouco. Então não é essa a conversa. Então o Brasil, quando você olha, e não é só uma efeméride, portanto, que em 2001 a gente era o país para o qual se deveria olhar ao lado de outros, mas com destaque. Considerava o Brasil um país especialmente preparado para esse destaque, para lá na frente ser o destaque do século XXI. Estava escrito. E hoje a gente só andou para trás. Fizemos alguma coisa nesse período e aí a gente andou para trás. E com a agenda toda torta. Cadê a agenda da educação? Cadê a agenda da formação do trabalhador, da qualificação da mão de obra? Ontem o professor José Roberto Mendonça de Barros trouxe um dado assustador. Assustador. Na comparação com o trimestre anterior do ano passado, só houve aumento de emprego para os que têm formação superior. O resto não. E aí, como é que a gente vai ficar? Então, a gente tem que acordar, não é esse negócio o Congresso Nacional está perdendo tempo, a Presidência da República, o Ministério da Economia, os governadores, a agenda está muito ruim, a agenda está muito torta, eles estão muito egoístas. A gente tem que acordar e observar que esses caras estão roubando o nosso dinheiro, o nosso tempo. Roubar não é só pegar o dinheiro do respirador, não. Fazer uma má gestão é roubar o nosso dinheiro. Manter estruturas que não servem para nada é roubar o nosso dinheiro. Eles roubam o nosso dinheiro e roubam o nosso tempo, nos escravizam. A gente precisa se libertar dessa gente. Mas se libertar mesmo. Sabe, tomar um banho de sal grosso e afastar essa lambança, essa porcariada, essa gentalha de quinta categoria que comanda a política brasileira e nos estados. A gente precisa começar a fazer uma triagem mais séria. E vale a pena a gente assumir um compromisso hoje, 7 de julho de 2021, de que no ano que vem, 2022, nós não vamos fazer papel de palhaço. Nós não vamos fazer papel de palhaço. Não vamos fazer a gente de palhaço. Podemos até errar no voto. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar buscar alguém para presidir o Brasil, alguém para governar o nosso estado, alguém para cuidar do Senado, da Câmara dos Deputados, em quem a gente possa, ou com quem a gente possa estabelecer uma relação de confiança. Se a maioria da sociedade entender que esse personagem, ou estes personagens, são os que Jair estão, é bom, né? Os que aí já estão, reconduzam. Mas que a gente faça isso de maneira muito refletida. E se achar que é para trocar, troca. Mas vamos usar a cabeça e cobrar um compromisso. Porque esse dado que eu trouxe, a mim inquieta. Vou até depois, quando a Juliana vier conversar com a gente, perguntar para ela. A mim inquieta. E não pode o Brasil ser o país do futuro e a gente olhar agora e descobrir que a gente está ficando para trás. Isso é lamentável.